Então vamos lá. Bom, gente, a gente conversou nas nossas 2 primeiras semanas sobre as questões mais estruturais do discurso, né? Então a gente falou sobre a fala, sobre a composição do discurso, sobre a retórica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo, né? O que nós chamamos de corporeidade. O que significa essa corporeidade? Tá? O que é isso? O que a gente quer dizer com essa expressão? Corporeidade é um termo que vem lá da filosofia, que é usado para designar a maneira como o cérebro da gente utiliza o corpo como instrumento de relacionamento com o mundo, né? Então, o nosso corpo interage com esse mundo físico e aí ele se expressa. Então, o que nós entendemos como um resultado, um sintoma, o corpo expressa os sintomas do que está aqui dentro da nossa pele, né? Que alguns vão chamar de alma, outros vão chamar de outras coisas, mas o corpo, ele exprime os sentimentos. O sentimento é tudo aquilo que eu sinto no meu corpo. E o nosso corpo não mente. Então, nós temos alguns comportamentos que são inatos, que nascem conosco. Por exemplo, quando a gente sente frio, o que acontece com os pelos do nosso corpo? Automaticamente eles se eriçam, não é isso? E aí a gente fica com a pele toda, né, cheia de pontinhos. Quando a gente entra num ambiente que está com uma luz muito forte, o que acontece com as nossas pupilas? Elas automaticamente se retraem para que a nossa retina se adapte àquela luminosidade, né? Quando eu entro num ambiente que está muito frio, eu acabo me encolhendo, né? Numa tentativa de me aquecer, de me proteger. Então, há alguns comportamentos que o nosso corpo manifesta que são completamente inatos. E eles refletem aquilo que a gente está sentindo. Alguns comportamentos são inatos e outros comportamentos vão ser aprendidos. Como que esses outros comportamentos são aprendidos? À medida que a gente vai tendo um desenvolvimento psicossocial, a gente vai aprendendo a nominar as nossas emoções, né? Se sentimento é aquilo que eu sinto no meu corpo, emoções são os nomes que a gente vai designar para as manifestações sociais a qual nós somos expostos. Então, eu não nasci sentindo medo, mas eu aprendi a nominar o que é medo, né? Eu tenho um comportamento reflexo de me proteger diante do perigo. Isso é inato. Mas o medo que eu tenho, por exemplo, numa situação de estresse grande, como um acidente de carro, como uma situação de violência urbana, é algo que eu fui, com o passar do meu desenvolvimento, aprendendo a nominar. E o meu corpo, ele automaticamente se manifesta. Eu não preciso fazer nada em relação a isso. Por mais que eu nada diga, o meu corpo vai acabar se manifestando, né? O corpo fala sem palavras, porque pela linguagem do nosso corpo você diz muita coisa às outras pessoas. E as outras pessoas também têm muita coisa para dizer para a gente. Então, o nosso corpo é um centro de informações para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam. Então, quando a Valdineia fala que fez o exercício de ficar na frente do espelho e não gostou daquilo que ela viu, né? Você está manifestando informações que o seu corpo está passando para a sua audiência, para a sua plateia. Então, de que... Oi? Uai, eu acabei de aceitar alguém aqui. Pede para entrar de novo para mim. Imagina. Ó, aceitei outra aqui agora. Tem mais alguém? Tá, vamos lá. Bom dia.
Deixa eu continuando aqui, ver se mais alguém entra e vai apitar aqui para mim, tá? Então, o nosso corpo não mente, moçada. O nosso corpo não mente. Por quê? Porque a expressão, ela é autônoma. Então, quando nós somos impactados por algum fenômeno social, por alguma situação social, automaticamente o nosso corpo se expressa. Ainda que essa expressão seja sutil. Algumas pessoas já têm um domínio maior, têm um equilíbrio maior, porque aprenderam a se comportar dessa forma, né? Contendo um pouco mais o seu gestual. Mas pequenos gestos são percebidos, né? Então, o olhar, o levantar da sobrancelha, a expressão do olhar, os detalhes do canto dos lábios. Então, tudo isso é possível de ser detectado como uma expressão corporal. E de onde que vem essa simbologia? Existe um livro muito interessante chamado O Corpo Fala. O Corpo Fala é um livro escrito por dois autores, o Pierre Weil, que é um francês que se radicou no Brasil. E em 1970 ele escreveu esse livro, que está na 74ª edição. Eu acho que eu tenho o PDF dele e vou colocar aqui para vocês. E ele passa, através desse livro, uma forma da gente interpretar como esse nosso corpo se manifesta. E ele faz uma analogia com uma estrutura simbólica muito interessante, que é a esfinge. O que significa a esfinge? A esfinge era um monstro da mitologia, né? E a esfinge, ela tinha um enigma, não sei se vocês já ouviram falar, possivelmente que sim, em que ela devorava os jovens de Tebas, que é uma cidade grega, quando eles iam até ela e não conseguiam acertar este enigma. O enigma era: decifra-me ou te devoro. Até que um personagem da Grécia Antiga vai até ela e consegue decifrar esse enigma. E ela devora-se a si mesma, tá? Então ele usa essa simbologia da esfinge no livro para mostrar para a gente 3 partes fundamentais do nosso corpo que automaticamente expressam a maneira como a gente se posiciona diante do mundo, que é muito legal. E essas partes do corpo são compostas da esfinge, né? A esfinge, ela teria um corpo de boi. Esse corpo de boi, ele reflete o nosso abdômen. Esse abdômen traz para a gente as informações da nossa primitividade, então tudo aquilo que é instinto, tudo aquilo que é animal na gente, né, biológico. Ele traz o tórax de leão. Esse tórax é que ele vai representar o quê? Toda a nossa parte emocional, como a gente se sente em relação ao mundo e às coisas que nos cercam. E as asas de águia e cabeça de homem, que vão trazer para a gente a liberdade, a vontade de interagir com o mundo e a nossa racionalidade. Quando a gente traz isso para o nosso cotidiano, a gente vai conseguir perceber algumas informações que são bastante interessantes aí quando a gente analisa as pessoas. Por exemplo, o boi. Quando o boi é colocado em evidência na nossa expressão corporal, a gente percebe que se traduz numa acentuação do abdômen. O que é uma pessoa que se expressa dessa forma? A pessoa avança o abdômen. Então, isso demonstra que é uma pessoa que gosta de comer muito bem, que se sente à vontade diante de uma mesa muito farta, né? Que é uma pessoa que está aberta ao novo, que está aberta ao desconhecido. No plano sexual, isso é muito interessante também. Por quê? Porque ele coloca em evidência, né, a nossa disponibilidade sexual. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma bailarina de hula-hula, né, que são as bailarinas típicas do Havaí, esse mexer dos quadris, né, ou o famoso requebrar das brasileiras, que são latinas, né, isso mostra uma disponibilidade, uma intencionalidade. Já, por sua vez, os homens, quando colocam, por exemplo, nessa posição do cowboy, que são as 2 mãos aqui na frente do cinto, na cintura, ele está apontando ali para quê? Para os órgãos genitais.
Então é uma forma de mostrar também essa disponibilidade para o ato sexual, né? Isso é muito sutil. Ninguém faz isso pensando, maquinando essa situação. Mas o nosso corpo se expressa dessa forma, ele dá sinais da nossa disponibilidade. Já o leão, que é o tórax, ele evidencia aqui onde reside o coração, que é o centro das nossas emoções. Então, quando há uma postura de preponderância do tórax, a gente está numa presença de uma pessoa que se autoavalia de uma maneira positiva, né? Então, sabe aquelas pessoas que quando chegam a gente brinca assim, nossa, tá com peitão de pavão? Tá com o peito estufado? Que a pessoa tá cheia de si, cheia de orgulho? Então, quando você encontra uma pessoa que naquele momento ela está cheia de si, cheia de orgulho, ela tende a inflar essa caixa torácica aqui. Isso evidencia para a gente que são pessoas vaidosas, egocêntricas, narcisistas, ou que naquele momento querem se sobressair, querem se impor de alguma forma. Quando a gente percebe que uma pessoa está com o seu tórax retraído, encolhido, a gente percebe que a gente está na presença de alguém que se sente diminuído. Geralmente são pessoas mais tímidas, submissas, né? Que naquele momento estão sendo dominadas por uma certa situação. Então, já se deparou com alguém que está o tempo todo assim encolhido, retraído, com o pescoço para baixo, parece que ele está se protegendo, meio que numa posição fetal, como é o caso dessa imagem que está aqui? Então, isso denota para a gente uma timidez, uma insegurança, né? A pessoa que está segura de si, ela se abre, ela se expõe, ela é altiva. A pessoa que tem algum tipo de insegurança, ela se intimida, ela se retrai. Já a águia, né, representada lá na esfinge, traz para a gente o controle do corpo sobre os nossos pensamentos, sobre a mente, como alguns chamam, né? E aí a gente tem 3 situações que refletem esse posicionamento da águia. Quando a cabeça está erguida, hipertrófica, ela demonstra um controle mental, ou seja, com o queixo um pouquinho levantado. O meu queixo um pouquinho levantado mostra que eu estou ali, controlando a situação, eu estou vendo a situação de cima. Quando a cabeça está abaixada, né, significa que eu estou sendo controlado pelos estímulos externos. Então, se eu estou numa discussão com o meu chefe, se eu estou numa situação limite, se eu estou numa situação que eu não me sinto confortável, eu tendo a fazer o quê? Eu tendo a abaixar o meu queixo, eu tento olhar para o chão, eu não encaro o meu adversário ou a pessoa que está conversando comigo numa posição de igualdade. Agora, quando essa cabeça está nessa posição normal aqui, ela não está indicando nem superioridade, nem inferioridade. Quando está em posição normal, eu estou em pé de igualdade com quem está conversando comigo, com os meus pares. Quando o meu corpo está erguido, o meu tórax está erguido, eu estou em posição de igualdade. Então, são sutilezas que a gente vai percebendo quando a gente começa a observar o corpo. Mais de 50% da nossa comunicação é não verbal. Então, o controle da linguagem corporal, a gente percebe que é extremamente difícil. Porque a gente não expressa o nosso corpo. Depois que a gente elabora aqui no nosso racional, né, qual é a sinalização que eu quero passar com o meu corpo. É tudo muito rápido. Então, eu pensei, eu já fiz aqui com o meu corpo. Para que a gente consiga ter uma dinâmica diferente, a gente precisa de muito treino. Para conseguir se conter, para conseguir se controlar. Mas isso é possível de ser aprendido, é um exercício. Então, vale a gente continuar com aquela atividade do espelho, vale a pena a gente fazer as gravações em vídeo,
para que a gente possa se observar. A grande questão é que a gente observa os outros, mas a gente não se observa. E nós precisamos nos observar, certo? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês uma situação. Olhando aqui para Fátima Bernardes, nessas duas situações aqui, em qual dessas situações aqui vocês acham que ela estava dando uma notícia séria? Na primeira azul. Por quê? Um olhar para baixo. Não só o olhar, o que mais que tem ali? Não está sorrindo. O canto da boca dela está para baixo. Os ombros dela estão o quê? Caídos, né? Então, as sobrancelhas estão o quê? Para baixo, junto com a expressão do olhar. Então, a gente não precisa nem ouvir o que ela está dizendo. A gente não precisa nem ouvir para saber que ela está aqui dando uma notícia séria. Ao contrário dessa outra imagem dela aqui, né? Ela está com o peito aberto, ela está sorrindo com os lábios, sorrindo com os olhos, ela está sorrindo com o corpo inteiro. Então, se eu parar agora na frente do espelho e começar ali, ó, treinar as minhas expressões faciais, sem falar nada, o que eu estou tentando passar? Isso é um exercício que os atores fazem muito, né? Alguém que já fez teatro? Isso é um exercício muito legal. Então, a gente expressar o que a gente está sentindo, ou expressar algo através de uma estimulação externa, que a estimulação externa está nos pedindo, sem falar nada. Então, se eu pedir para vocês expressarem medo, se eu pedir para vocês expressarem alegria, nós vamos fazer um exercício aqui, se der tempo hoje, tá? Senão a gente faz na semana que vem. Então, isso é muito bacana. Existem, assim, estudiosos das expressões corporais. Existe, por exemplo, um departamento no FBI, né, que é regido por psicólogos comportamentais, no qual eu fiz mestrado e doutorado, que eles são hábeis em detectar comportamentos de mentir. Os criminosos, fora os psicopatas, porque os psicopatas, a área do cérebro responsável pelos sentimentos, né, praticamente não existe, não é acionada, mas os mentirosos compulsivos, eles se expressam. Ainda que eles tenham aprendido a se treinar para não expressar isso de uma maneira tão latente, né? Mas eles se expressam. Então, existe um departamento, na Polícia Brasileira também existe isso, que são profissionais que são treinados para detectar comportamento de mentir. Quer ver alguns exemplos de como as pessoas dão sinais de que estão mentindo, sem precisar que o nariz cresça feito Pinóquio? Porque isso é uma fábula, né? A história do Pinóquio é uma fábula. Infelizmente, ela não funciona nos indivíduos normais, convencionais. Isso é uma história fictícia. Seria muito mais fácil, né? Se alguém começasse a mentir, o nariz começasse a crescer. Isso não acontece. Então, como a gente consegue detectar que alguém está mentindo para a gente? Então, o corpo se expressa. Então, normalmente, quando uma pessoa está mentindo, o corpo tende a se retrair ao contar uma mentira, encolhendo os braços, as pernas, ocupando pouco espaço. Às vezes, ele não vai fazer isso de uma maneira tão contundente, mas um pequeno movimento dos ombros, né, já sinaliza para a gente. As pernas cruzadas, alguns movimentos do cotovelo, eles já mostram que aquele indivíduo está mentindo. Os olhos. Geralmente o mentiroso, ele evita o contato visual com o interlocutor. Elas tendem a desviar o olhar. Olham para cima, olham para baixo, mexem no queixo, coçam as sobrancelhas. O rosto, as pessoas geralmente usam as mãos para esconder o rosto, cobrem a boca, coçam o nariz. Então, eles tentam o tempo todo, com as mãos, esconder as expressões faciais, o gestual.
Quanto ao aspecto emocional, as demonstrações de emoção são mais prolongadas ou mais curtas que o normal. A gente percebe, às vezes, uma mudança muito brusca de humor. Então, quando você está mentindo, você perde a noção de tempo e espaço. Então, você não consegue se manifestar de acordo com aquela situação específica. Então, às vezes, você se perde. Ou você exagera no rir, ou você exagera no chorar, né? Exagera no sentido de que foge daquilo que seria o habitual, que seria o convencional. Oi. Uhum. Sim, existe um protocolo, né? Então, quando um policial vai fazer uma análise, né, corporal desse indivíduo, ele tem um protocolo, não é nada baseado em o policial acha que ele está mentindo. Existem códigos, existem metodologias que são avaliadas num processo como esse. Então, é como você falou, olha, ele mexeu aqui, ele mexeu acolá, ele fez isso, ele fez isso. E aí se faz um apanhado de toda aquela análise. Isso geralmente é feito por uma equipe de perícia, não só por um. E são feitas mais de uma sessão, não é uma única entrevista, para confirmar, corroborar ou refutar as impressões do perito, tá? Então não é uma coisa assim, o cara me julgou mentiroso e pronto, acabou. Não é assim, existe metodologia, tá? E existe gente que é mentiroso compulsivo, gente. Por que as pessoas mentem? As pessoas mentem porque a mentira tem uma função para ela. Se ela mentiu e conseguiu aquilo que ela queria como fruto da sua mentira, qual que é a tendência dela? Em situações similares, ela continua mentindo. A gente repete comportamentos. Então, o comportamento de mentira exerce uma função ali. Você mentiu para a mãe, por exemplo, que você tirou nota boa na prova. Quem é que já mentiu para a mãe que tirou nota boa na prova? Vocês nunca mentiram, gente? Eu muitas vezes. Muitas vezes eu menti. Eu menti a nota muitas vezes para não apanhar. Só que o meu problema é que, assim, né? No dia que eu menti, estava tudo bem, né? Depois chegava o boletim, aí descobri a mentira e a surra era dobrada, né? A gente está o tempo todo mentindo, isso é normal, isso acontece. Agora, o que é inaceitável são as mentiras compulsivas, né? É o que nós chamamos de oi. Isso é uma coisa diferente. Isso é uma coisa diferente. A omissão também tem uma função. Então, às vezes eu sei de algo, mas se eu falar, aquilo vai dar, eu julgo que aquilo vai ser mais problemático, o que eu faço? Eu me calo. Eu não digo. Vai ter uma consequência? É provável que tenha. Eu tenho que avaliar o nível dessa consequência. Vai ser muito danosa, muito prejudicial? Tudo depende do contexto, tudo depende da situação que eu estou vivendo. Tá? Então a gente precisa estar o tempo todo fazendo essa análise. Aqui, só para a gente finalizar esse slide, ó, quando a gente está falando do assunto, ó, o mentiroso ele vai exibir um certo relaxamento se mudamos de assunto subitamente. Então ele vai tender a fazer com que a gente, se o assunto que está sendo tratado não é confortável para ele vai dar força para que a gente mude de assunto rapidamente. Né? Se está confortável para ele vai pedir, vai tentar de tudo para que a gente volte
para o assunto que está sendo discutido, né? E às vezes ele vai responder com humor, com sarcasmo, vai tentar mascarar o assunto, vai tentar desviar o assunto. A gente está assistindo um show de mentiras naquela CPI das vacinas, não é? Tanto de quem está sendo interrogado, quanto de quem está interrogando. Porque ali não tem santo, gente. Tá? Tem gente dos dois lados ali que eu queria matar. Tá? Independente do teor, os comportamentos ali são bem complexos. A gente vê uma galera tentando defender muito claramente um posicionamento a favor do governo e outro de todo jeito tentando pegar o governo. E aí as pessoas se perdem um pouco nas narrativas. E ali a gente vê as expressões, né? O Renan Calheiros, por exemplo, quando ele está inquirindo um dos entrevistados, a gente vê claramente o tórax dele, né? A posição do leão. Ele vai com uma voracidade assim gigantesca para cima dos entrevistados. Agora, quando a gente viu o depoimento de outras pessoas que estavam com uma narrativa congruente com a intencionalidade estipulada pela CPI, a gente já via uma postura mais de relaxamento, não era isso? Então, ali é uma excelente oportunidade para a gente fazer essa avaliação. O que acontece? A gente dá pouca ênfase para a nossa linguagem não verbal, né? A gente trabalha mais com a linguagem verbal. A gente dá muito crédito para o que as pessoas dizem e às vezes não dá tanto crédito para como as pessoas se expressam. E isso inclui muitos detalhes na história, a fim de tornar essa história mais convincente. E é muito interessante que quando a gente fala de comportamento de mentir, tem gente que tem uma perícia, assim, que é extremamente hábil de convencer, né? São pessoas que naquela arte da retórica que a gente falou tanto nas outras semanas, dão aula pra gente. E como é que ele aprendeu tudo isso? O que ele aprendeu a desenvolver? Ele se apropriou da informação. Ele estudou a informação. Então, ele consegue falar com uma propriedade que é muito convincente. Então, as pessoas creem que aquilo está certo. Deixa eu só desligar esse telefone aqui, gente. Só um minutinho, perdão. Lídio, estou em aula. Te ligo em 5 minutos, tá? Oi. Desculpa, gente. É uma professora lá do campus. Então, uma outra leitura que a gente pode fazer, por exemplo, quando uma pessoa está sentada. Vamos fazer uma leitura corporal. Olha só. Se a pessoa sentou na cadeira ou no sofá com ela e coloca a bolsa no colo, a pessoa está demonstrando para a gente que ela não está muito à vontade. Quando você está à vontade, você põe a bolsa aqui atrás, você põe a bolsa aqui do lado. Se você põe a bolsa no seu colo, você está meio desconfortável com aquela situação. Quando você senta com os braços cruzados no peito, simboliza a necessidade de você refletir sobre o que você está conversando. Quando o queixo está proeminente, mãos colocadas abaixo dele, significa que você aceita o que estão te falando. Quando você mostra a direção dos seus pés, por exemplo, se você se senta, né, e você indica a verdadeira intenção de se locomover, se eles estiverem voltados para a porta, é o seu desejo de sair daquele ambiente. Se eles estiverem para dentro, demonstra que você se sente confortável e quer permanecer ali. Se as mãos estão sendo colocadas aqui, ó, atrás do seu corpo, significa que a conversa está chata. Você não está gostando daquilo, tá? O que acontece é que a gente não observa as nossas expressões corporais da mesma maneira que a gente observa a nossa linguagem verbal. A gente tem um caracol auditivo aqui, ó, no nosso sistema auditivo, né? Lá no fundinho do nosso ouvido, no ouvido interno, tem um caracol. A estrutura desse ouvido interno, desse caracol auditivo, ela se assemelha, não em forma, né, em topografia,
Mas em funcionalidade, há uma espiral como um piano. Então, quando a gente escuta alguma coisa que está eufônica, agradável aos nossos ouvidos, a gente entra em harmonia. Quando você escuta um grito, você entra em desarmonia. A expressão da linguagem do corpo deveria funcionar da mesma forma, mas a gente não interpreta assim. E o que acontece é que quando a boca fala, o nosso corpo fala. Então a gente precisa melhorar essa interpretação da nossa fala corporal. Então, quais são os limites que a gente está impondo para essa interpretação? Isso é muito interessante da gente analisar. Porque essa linguagem corporal, ela é inconsciente. Porque o homem é um ser psicossocial, ele é dotado de emoções e sentimentos. Então ele se expressa. E o corpo manifesta esses sentimentos, tá? Então é muito importante que a gente aprenda